A primeira coisa que eu quero afirmar a vocês aqui é o que o próprio Jesus diz. Ele vai dizer que ele é a luz dos homens. Então Jesus, ele já tinha se apresentado como o pão da vida para os famintos, e agora ele está fazendo uma nova declaração importante a respeito de si mesmo. Jesus diz aí no versículo 8, capítulo 12, na primeira partinha, ele diz: eu sou a luz do mundo. Agora, pense comigo, essa ideia de luz já tinha sido muito utilizada no Antigo Testamento. Lá no Velho Testamento, em vários textos, Deus é retratado como a luz do seu povo. Deus guiou o povo no deserto por meio de uma grande clarão, não é? Que era aquele fogo, aquela nuvem de fogo, aquela coluna de fogo que iluminava a escuridão do deserto. Os profetas anunciaram que o Messias que viria seria a luz para as nações. Essa é uma das falas dos profetas. A gente canta isso no Natal em algumas canções, né? Então, a própria palavra de Deus lá nos Salmos é chamada de lâmpada para os pés e luz para o caminho. Então, é uma série de textos. E no Novo Testamento, já nas primeiras palavras do próprio Evangelho de João, a gente lê algo muito interessante. Veja o que é que diz lá. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era luz. Interessante ele falar isso, né? Não se confundam. João não era luz, mas veio para falar a respeito da luz, a luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. Gente, quanta luz falando no mesmo texto, não é? Como João deixa bem explicadinho para nós o que é Jesus, aquele que viria, que seria a luz dos povos. Então, o evangelista João já dizia aqui sobre o que o evangelho é. A iluminação espiritual que dissipa toda a escuridão do pecado e dessa descrença que está no nosso coração antes de entregarmos a nossa vida, e aí nos transporta para o reino de Deus, onde a gente enxerga a verdade que há na pessoa de Jesus Cristo. Isso é o evangelho de Jesus. Então João, ele diz que Jesus é a verdadeira luz que ilumina todas as pessoas. Isso aqui significa dizer que Jesus, ele dá sentido e propósito para a vida das pessoas que se achegam a ele. As coisas mudam, a nossa ótica muda quando a gente está andando com Jesus. A nossa perspectiva muda. Então, por meio de um passo de fé, muitas pessoas agora poderiam, como João está dizendo aí nesse texto, passar das trevas espirituais para a luz de Jesus. Enfim, Jesus é a luz do mundo. Então, sem Jesus, o mundo está mergulhado em trevas imensas. Sem Jesus, o que prevalece é ignorância espiritual. Sem Jesus, as pessoas são cegas e elas não sabem para onde vão. As pessoas andam no mundo confusas, sem rumo. As pessoas vivem sem direção e sem esperança futura, porque o final delas são trevas eternas. Esse é o destino da humanidade, a perdição eterna, a escuridão eterna. Vamos falar a verdade. A gente vive num mundo que não se importa. As pessoas estão vivendo a vida que querem. Cada um vive o que quer. Não é assim? O importante é ser feliz. Cada um faz o que quer, cada um vive fazendo o que dá na sua cabeça. Então, as pessoas não se importam com o que Jesus diz. Elas acham bonito. Bonito, Jesus, né? Nossa, que legal. Tem a novela da Record, que bonito, né? Tem o The Chosen, nossa, que legal. Mas continuam vivendo do jeito que elas querem. Acham tudo muito bonito, muito legal. Nossa, legal, né? Tem umas igrejas que tem umas músicas legais. Tem uns pastores que falam umas coisas bonitas, né? Tem um livro, né? Um Café com Deus, que legal, né? Mas as pessoas continuam vivendo do jeito que elas querem, não é? Então, não se importam com o que Jesus diz de verdade, no que a Bíblia ensina, e muito menos se importam com a vida pós-morte, o que é pior ainda. As pessoas apenas vivem o hoje, vivem o agora. Esse é o mundo que a gente vive. Todo mundo quer curtir o momento. Então, não se importam em mudar de vida, porque as coisas daqui parecem mais atrativas aos seus olhos, e elas estão, sabe por que estão assim? Porque elas estão obscurecidas pelas trevas,
E aí eu vou usar as palavras de um texto bíblico. Pelo agir dos governos, das autoridades e dos poderes que dominam esse mundo e que mantêm essas pessoas na escuridão. Essas são palavras de Paulo, né? Como a gente lê ali em Efésios 6,12. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isso é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam, olha só, completamente este mundo de escuridão. Então eu queria que você pensasse o seguinte: o que o apóstolo Paulo está dizendo é assim, olha, a ideia, é o que Paulo está dizendo, a ideia é manter todo mundo na escuridão, porque enquanto elas estiverem na escuridão, elas não vão enxergar, elas não vão ver a luz de Deus. E aí a gente se organiza, governos, autoridades, poderes. A gente se organiza para manter todo mundo na escuridão. Não é de qualquer jeito, é feito certinho. É um critério de organização, liderança, equipe trabalhando, um líder coordenando. Nós estamos falando de ações demoníacas mesmo, né? Então, os poderes do mal trabalhando bonitinho para manter todo mundo na escuridão. Esse é o grande problema. Por isso que nós vivemos no mundo que vivemos, por isso que estamos como estamos. É por isso que a gente vê atrocidades, violências, imoralidades, corrupções, todo tipo de pecado. Às vezes os nossos olhos arregalam e falam: meu Deus, como uma coisa dessa pode acontecer? Tragédias horríveis, coisas horríveis acontecendo no mundo. Como uma pessoa pode fazer isso? Como um governo pode fazer isso? Como um marido pode fazer isso com uma mulher? Como um pai pode fazer isso com um filho? Como as pessoas estão depravadas? Como as pessoas não têm mais respeito pelo seu próprio corpo? Então tudo isso está sendo trabalhado nessa organização de autoridades, poderes, domínios, trabalhando certinho sobre todo mundo, para manter essas trevas imensas. Então é por isso que a segunda parte da mensagem de Jesus é, olha o que o final do versículo 12 de João 8 diz: quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Agora eu quero falar para você sobre uma outra coisa aqui. Eu chamei isso de mentes obscurecidas não conseguem pensar, e olhos fechados não conseguem enxergar. Obviamente, depois dessas palavras, Jesus foi confrontado pelos seus ouvintes. Então, os fariseus, eles questionaram que tipo de autoridade que Jesus tinha para ele fazer essa declaração ao seu próprio respeito. Ele está dizendo: eu sou a luz do mundo. Eles não aceitavam que Jesus era o enviado de Deus, claro, nós sabemos disso. E aí eles contestam. Olha o que é que diz o versículo seguinte, por isso que eu disse, o 12 é lindo, mas olha o que diz o 13. Agora você está falando a favor de você mesmo. Por isso o que você diz não tem valor. Os caras estão dizendo assim: a gente não está nem aí para o que você está falando. A gente não acredita na sua palavra, a gente não acredita em você. É claro que isso já estava prenunciado. Se a gente voltar para os primeiros versículos de João, a gente vai ver que isso já estava escrito lá. Olha o que é que diz. A palavra estava no mundo, ainda no primeiro capítulo de João. A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu, ou seja, o mundo não aceitou a palavra. Lembra o que ele está dizendo, né? Jesus é a palavra, é o verbo. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. É uma coisa difícil isso. Você imagina se Deus falasse para mim assim: Elias, eu vou mandar você daqui de São Paulo lá para São José dos Pinhais. Você vai ser pastor de uma igreja lá. Agora preste atenção, você vai pregar domingo após domingo e ninguém vai dar ouvido ao que você fala. As pessoas vão, todo mundo, fazer o que quer. Você vai pregar todo domingo falando que eles têm que fazer certo e eles vão fazer tudo errado. Você já imaginou isso? É a mesma palavra que aconteceu com Jeremias, né? Com Isaías, melhor dizendo, né? Você vai pregar e eles não vão ouvir, não é? Jeremias também, quando diz assim, olha, Jeremias vai pregar, a desolação vai vir, o povo vai ser cativo, mas você vai pregar do mesmo jeito. Isso não é uma coisa difícil? Essa era a missão de Jesus, ele veio para o seu próprio povo, mas o seu próprio povo não o recebeu. Interessante pensar que Jesus ainda assim foi firme na sua missão. Então, mentes obscurecidas não conseguem pensar e olhos fechados não conseguem enxergar quem Jesus realmente é. Mas Jesus é muito mais do que aqueles religiosos pensavam. E Jesus é muito mais do que eu e você pensamos também.
O diálogo entre Jesus e os judeus religiosos aqui, ele segue tendo como centro mesmo esse questionamento da autoridade de Jesus, e assim eles vão ficar o tempo todo conversando com Jesus sobre isso, porque Jesus está afirmando ser a luz do mundo, e eles não acreditam sequer em Jesus, muito menos que ele seja a luz do mundo, como ele está dizendo. Ele não é um Deus que fica sentado num trono ditando regras. Jesus não é assim. Jesus vai além das suas palavras. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Mas só que Jesus não é só um falador. Jesus age. Ele mostra a sua autoridade por meio das suas ações. E é isso que eu quero mostrar para você. É o que eu chamo aqui agora de: a religiosidade cega o entendimento sobre a importância do exercício da compaixão. Para isso a gente precisa ler um texto. Eu preciso que você tenha um pouco de paciência comigo, para que a gente leia João capítulo 8, versículos 1 a 11. Lembre-se que o nosso texto base é João 8, 12. Mas a gente vai ler o que aconteceu antes. Veja o que aconteceu imediatamente antes de eu sou a luz do mundo. Depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado ensinando a todos. Aí alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Eles disseram: mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nessa mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém aqui para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Então, o que a história mostra? Que depois que Jesus volta do Monte das Oliveiras, ele retorna ao templo e ali ele passa a ensinar as pessoas. E aí nesse cenário é que os escribas e os fariseus arrastam literalmente essa mulher para perto de Jesus, colocam ela em pé em frente dele e em frente aos seus ouvintes, porque ela tinha sido pega em flagrante adultério. Interessante que esses fiscais da vida alheia, não é? Obviamente eles não estavam interessados na lei, não, nem na mulher, muito menos na mulher, e muito menos ainda no ensino de Jesus. O objetivo desses caras era apenas pegar Jesus em alguma contradição. Agora, isso aqui leva a gente a pensar que o tribunal dos homens é mais rigoroso que o tribunal de Deus, porque no tribunal dos homens, aquela mulher saiu envergonhada e condenada. Mas no tribunal de Deus ela foi exortada a deixar o seu pecado e a recomeçar a sua vida. Agora, na verdade, tanto a mulher como os religiosos, eles estavam envolvidos em extrema escuridão moral. Jesus agora ele vai apresentar o caminho da clareza por meio das suas palavras e por meio das suas atitudes. Como eu disse, Jesus não é um falador. Jesus ele faz a sua obra. Então, é assim que a gente consegue entender a próxima fala de Jesus do versículo 12, que é: eu sou a luz do mundo. Mas eu queria que você agora olhasse para a mulher. Temos a tendência de, por conta do contexto, olhar para essa mulher como uma vítima, não é? Como uma coitada. Mas eu preciso dizer uma coisa para você: essa não é a realidade. Essa mulher não é uma vítima. Essa mulher não é uma coitada. A primeira coisa que você precisa pensar é que essa mulher se aproveitou do momento para pecar. Então, a cidade estava em festa, eram os dias das festas do tabernáculo, não é? As pessoas estavam envolvidas lá em um grande movimento, quem sabe até o marido dela estava envolvido com um monte de coisas e muitos compromissos. E a gente precisa lembrar também no texto, essa mulher é chamada de adúltera. Se ela é adúltera,
então nós estamos falando de uma mulher casada, porque só pode adulterar quem é casado. Quem não é casado pode fornicar, não é? Esse é o termo, não é isso? Mas o texto fala de uma mulher adúltera, portanto estamos falando de uma mulher casada. Ela usa essa oportunidade, não é? No meio dessa festa, no meio dessa confusão toda que está acontecendo na cidade, ela usa essa oportunidade para dar vazão aos seus desejos sexuais e se entregar completamente a um outro homem. Agora, aquela mulher, ela foi flagrada em adultério. E essa é outra coisa que a gente precisa pensar. Não foi uma fofoca. Não foram boatos. Não foi tipo assim, eu ouvi dizer. Não é isso. Ela foi pega em pleno ato. Estava acontecendo e alguém flagrou. Alguém abriu a porta, alguém abriu a janela, alguém viu. Então, ela não tinha desculpas que ela pudesse dar. Não tinha como ela fugir, não tinha como ela negar o seu envolvimento sexual com outro homem. Não tinha o que fazer. Então, a situação dela era realmente muito grave. E o pecado dela era um pecado realmente grave, deflagrado. Então, é nítido, é certo que aquilo geraria consequências. Pois bem, agora eu queria que você olhasse para os acusadores daquela mulher. Então, em primeiro lugar, aqueles homens não viram aquela mulher como uma pessoa. Não viram. Como uma pessoa que tem sentimentos, mas eles olharam apenas como um caso. É claro que, segundo a lei, se você abrir a Bíblia lá em Levítico capítulo 20, você vai ver que, segundo a lei, aquela mulher tinha cometido um pecado passível de morte, segundo Levítico 20. Mas aqueles homens pouco se importavam com o julgamento dela. Eles não estavam preocupados com o que a lei dizia. Não era o foco deles. Se ela vivesse, se ela morresse, eles não davam a mínima para isso. Aquela mulher era apenas uma peça num jogo sujo que aqueles homens estavam fazendo contra Jesus. Então os olhos deles estavam cegados mesmo pela religiosidade. E essa religiosidade não deixava que esses homens enxergassem sequer um mínimo raio, uma fresta que fosse, de compaixão por aquela mulher. Agora, eu peço que você olhe para Jesus. A primeira coisa que eu queria que você pensasse é que só a pessoa que está livre de pecado tem direito de exercer o seu juízo sobre a falta dos outros. Então, esse é o primeiro olhar que a gente tem que ter para Jesus. Porque lá no versículo 8 ele diz: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nessa mulher. Eu acho que é algo como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, vocês só podem apedrejá-la se nunca no coração desejaram fazer o mesmo. Esse aqui é o problema, não é? Eu arrisco dizer que talvez até alguns daqueles homens que estavam ali para apedrejar aquela mulher, quem sabe estavam olhavam para ela com o desejo de ter estado no lugar daquele com quem ela estava. Então, com o seu silêncio, e com poucas palavras, Jesus ensina 3 verdades naquele momento: que a lei é santa, que o pecado é maligno e que o amor de Deus pelos pecadores é infinito. Veja a perspectiva de Jesus. Então, depois de tudo, Jesus age com misericórdia para com aquela mulher, não é? Porque ele diz nos versículos 10 e 11: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. E Jesus, que poderia condenar porque era sem pecado, ele diz: pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Então, o que a gente aprende aqui? Que Jesus não diminui a gravidade do pecado, mas ele restaura a dignidade daquela mulher. Então, a gente não deve aliviar para ela, porque ela estava errada. Mas a ótica de Jesus, a forma de Jesus agir, o santo Deus que é Jesus, a iluminação que ele é, não diminui a gravidade, mas restaura aquela mulher. Então, eu quero dar uma palavra para você aqui. Você deve saber que quando você peca, você está ofendendo o coração de Deus. Porque todo pecado que eu e você cometemos é rebeldia contra Deus. Mas quando existe confissão e arrependimento, Deus recoloca você
em posição de honra. Amém? Então, em Cristo sempre há oportunidade de arrependimento. Mas tem uma coisa muito linda e muito profunda aqui, que Jesus sempre nos encoraja a prosseguir. Isso é muito bonito, porque ele disse para aquela mulher: vá e não peques mais. E Jesus continua dizendo isso para mim e para você: vá e volte à vida. Não fique carregando os seus traumas, a sua culpa. Vá agora livre, perdoado, restaurado, e agora viva com dignidade. Amém? Então a natureza do verdadeiro arrependimento não é arrependimento e novamente arrependimento e novamente arrependimento, mas é arrependimento e frutos dignos de arrependimento. O arrependimento, ele é mais do que um sentimento, é a firme atitude de abandonar o pecado. Isso é o verdadeiro arrependimento. Como eu já disse, a religiosidade cega o exercício da compaixão. Então, no fim da história, os mais santos são os mais misericordiosos. Então, só a luz que é Jesus pode abrir a mente e o coração para essa verdadeira e efetiva transformação de vida. Então, que a gente possa estar confiado em Jesus. Amém? Agora eu quero dizer uma outra coisa para você, o que eu chamo aí de a cegueira espiritual impede que a obra da salvação seja vista e experimentada. Então, quando Jesus declarou-se como a luz do mundo, ele foi novamente confrontado pelos religiosos. Então, os judeus questionaram essa autoridade, que Jesus tinha para fazer essa declaração a respeito de si mesmo. E como eles não aceitavam que Jesus era o Filho de Deus, eles contestam. Olha o que diz o versículo 14. Agora você está falando a favor de você mesmo. Por isso, o que você diz não tem valor. É o que ele diz aí no texto. Então, a declaração de Jesus, eu sou a luz do mundo, acaba sendo aqui provada na sequência por meio de um milagre, que é o milagre da cura de um cego de nascença. Isso vai acontecer em seguida. Então, enquanto um homem não via, isso aqui é muito interessante, ele recebe aqui a capacidade de enxergar, e aqueles que pensavam ver, na verdade são cegos por causa da religiosidade. A religião não é ruim em si, a gente já falou isso 1000 vezes aqui, mas a religiosidade é que é o nosso problema. Então, em primeiro lugar, a gente precisa sempre lembrar que os milagres não são um fim em si mesmo. Muitas igrejas têm os milagres como um fim em si mesmo. Isso está totalmente errado. Nós não podemos ir por esse caminho, porque os milagres não são um fim em si mesmo. Eles têm o propósito de abrir portas para que a fé salvadora entre e para que haja uma confiança maior em Deus. Porque uma pessoa pode ser curada e ela não seguir ao Senhor, não é verdade? Já tem pessoas pelas quais nós oramos, elas foram curadas e elas continuaram sem servir a Jesus. Na hora do desespero, elas falam: Deus me ajude, orem por mim, leva o meu nome lá na igreja. E aí a gente ora e as pessoas são restabelecidas, mas elas não seguem a Jesus. Então a cura não é um fim em si mesmo. Então, quando os discípulos de Jesus veem aquele homem cego, eles fazem a pergunta de milhões, não é? Olha só, João capítulo 9, versículo 2. Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Graças a Deus que os discípulos fizeram essa pergunta, não é? Porque abre as portas para o nosso aprendizado. E aí Jesus vai responder que nem aquele homem havia pecado e nem os seus pais, mas ele nasceu cego para que se manifestasse a obra de Deus na vida dele. A verdade é que as tragédias dão para Deus a oportunidade de se revelar em formas singulares na vida das pessoas. Agora, observe aí a resposta de Jesus. Ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Nós precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Você está vendo que Jesus repete isso? Jesus está mostrando agora na prática o que ele falou lá em João 8,12. Interessante isso, porque enquanto a luz do mundo está entre os homens, as obras devem ser feitas. Jesus estava ali presente.
Então Jesus passou lama nos olhos do cego e mandou que ele fosse ao tanque de Siloé. E aí aquele homem teve a visão dele aberta e ele passou a enxergar por causa da fé que ele teve em Jesus. Que bonito isso, não é? Que coisa extraordinária. Seria muito bom se a história terminasse aqui e todos vivessem felizes para sempre, não é? Mas os religiosos estavam lá de novo, né? Esses caras são muito chatos, né? E aí eles não sossegam. E como eles não queriam enxergar Jesus como aquele que deveria vir ao mundo, eles interrogam Jesus. E você precisa acompanhar o que está escrito agora na sequência desse texto. João capítulo 9, versículos 24 a 34. Eu preciso que você me acompanhe nisso. Preste atenção nesse texto. Então, os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem, já tinha chamado uma vez. Chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram, eu pulei a primeira vez, não é, para a gente ganhar tempo aqui. Jure por Deus que você vai dizer a verdade. Nós sabemos que esse homem é pecador. Eles estão falando de Jesus. Ele respondeu, se ele é pecador eu não sei. De uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. O que foi que ele fez a você? Como curou você da cegueira? Tornaram a perguntar. O homem respondeu, eu já disse e vocês não acreditaram. Por que querem ouvir isso outra vez? É como se ele estivesse dizendo assim, vocês são chatos pra caramba, não é? Por acaso vocês também querem ser... E eu acho essa fala do ex-cego demais. Gente, peraí, um close nessa fala, por favor. Por acaso vocês também querem ser seguidores dele, né? Vocês estão com inveja de mim, né? Estão com inveja porque vocês não conseguem fazer o que ele fez. Então eles o xingaram e disseram, você é que é seguidor dele. Você que é seguidor dele. Deus me livre de seguir esse Jesus, né? Nós somos seguidores de Moisés. É assim, ó. Aqui é a regra, hein? Aqui nós estamos na regra. Não vamos mudar em nada. É isso que eles estão falando, né? Sabemos que Deus falou com Moisés, mas este homem, nós nem mesmo sabemos de onde ele é. Agora preste atenção na fala do ex-cego. Ele respondeu, que coisa esquisita. Vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Sabemos que Deus não atende... Gente, que pregador é esse homem? Se tornou um grande pregador. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas Ele atende os que o respeitam e fazem a sua vontade. Isso aqui é demais. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer nada. Só faltou ele falar assim, alguém aqui agora gostaria de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eles disseram, você nasceu cheio de pecado e é você que quer nos ensinar? Está vendo a religiosidade? A religiosidade não consegue enxergar além do seu próprio véu. E o expulsaram da sinagoga. Então é interessante, não é? Porque essas declarações deste homem fizeram que aquele homem fosse expulso da sinagoga dos judeus. É assim, ó. Na minha igreja você não entra. Pecador demais para estar entre nós. Mas aí ele encontrou Jesus. E aí olha o diálogo, versículos 35 a 38. Você crê no Filho do Homem? Diz Jesus. Ele respondeu, Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Jesus disse, você já ouviu, é ele que está falando com você. Eu creio, Senhor, disse o homem, e se ajoelhou diante dele. Eu não sei como você vê esse texto, mas eu acho esse texto extraordinário. Porque aqui a gente vê um homem que derrubou todas as suas muralhas, não é? Todas as suas defesas. Disse assim, como eu não posso me render a um homem como esse, que até cura cegos de nascença como eu. Você crê que eu sou o Filho de Deus? Ele diz, eu creio. Eu não acredito em mais nada, e em mais ninguém nessa vida, a não ser no Senhor. Então Jesus havia aberto os olhos da carne, agora estava abrindo os olhos da alma daquele homem. Está vendo? A cura pela cura não é nada, mas a cura da alma é tudo. Os religiosos espiritualmente cegos expulsam o homem do templo, enquanto que Jesus vai ao encontro do homem na rua para salvá-lo. A gente precisa aprender com isso, não é?
Que tipo de vida cristã estamos vivendo? Como a religião nos serve? A religião nos serve ou a religião nos manipula? A gente vive debaixo da regra da religião ou a gente vive sob os pés de Cristo, da sua cruz e debaixo da sua graça? O que é que determina a maneira como vivemos, a maneira como nos relacionamos entre nós e com as demais pessoas? De que forma servimos ao reino de Deus? São lições para pensarmos. Então, a cegueira espiritual conduz as pessoas ao mais profundo abismo, esse abismo da incredulidade. Mas quando os olhos são abertos para enxergar a luz do próprio Jesus Cristo, desse seu ensinamento, nós experimentamos uma transformação poderosa. Amém? Sabe o que eu acho? É que muitas vezes, muitas pessoas não estão conseguindo avançar na sua fé, não estão conseguindo dar passos, porque elas estão querendo viver debaixo das regras. Estão presas a um conjunto de regras. Outras estão achando que elas precisam que Jesus faça o que elas querem, o que elas estão precisando. E enquanto Jesus não fizer, elas não conseguem se entregar plenamente. Quando na verdade não é nada disso. A gente simplesmente vai viver a realidade do Evangelho de Jesus Cristo e obedecer a sua voz e deixar que Deus fale ao nosso coração. É Ele que faz essa transformação. Interessante porque aquele homem viu Jesus primeiramente como um homem, apenas como um homem. Depois ele viu Jesus como um profeta. Depois ele viu Jesus como um operador de milagres. Mas depois ele entendeu que Jesus vinha de Deus. E aí quando ele chegou a essa conclusão, ele se prostrou aos pés de Jesus e o adorou como o Senhor da sua vida. Esse deveria ser o processo de todas as pessoas. Esse foi o processo da sua vida, quando você entregou sua vida para Jesus. Você passou por esse processo. Talvez você se aproximou de Jesus apenas como um curioso num primeiro momento. Talvez no segundo momento você se aproximou de Jesus porque você descobriu que Ele pode dar coisas para as pessoas, e aí você foi nessa vibe e aí você queria receber alguma coisa dele. Mas talvez depois de uma confrontação, não recebendo as coisas do jeito que você achava que deveria receber e entendendo que a vontade de Deus é boa e perfeita para você, você começou a se humilhar. E aí você conseguiu entender que Jesus é a salvação, Ele é o seu Salvador, Ele é o melhor que você pode ter para a sua vida. E aí você se rendeu plenamente para Ele. E aí, amigos, o que vier daí para frente é lucro, não é? Porque é o que Paulo fala, não é? A gente fala isso aqui às vezes como parece um jargão, uma gíria, mas não é. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então Paulo diz assim, para mim tanto faz, eu estou com Jesus em qualquer circunstância. Se as coisas estiverem bombando, maravilha. Se as coisas estiverem muito difíceis, amém. Eu estou com Cristo de qualquer forma, nada vai mudar isso na minha vida, debaixo da graça, amém. Eu quero terminar a minha mensagem com as palavras conclusivas de Jesus aqui no texto. Olha que interessante, João capítulo 9, versículo 39. Eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Jesus continua falando sobre ser a luz do mundo. As palavras e obras de Jesus abrem os olhos de uns, mas também me parece que embaça a visão de outras pessoas. E aqui a gente entra num caminho muito difícil, porque talvez hajam pessoas que nunca vão chegar à compreensão do Evangelho, não é? Já percebeu que existem pessoas para as quais você prega, elas veem os sinais e as maravilhas de Deus acontecendo ao seu redor, na vida de pessoas que estão próximas de si. Talvez elas mesmas provam da bondade de Deus em sua vida, porque Deus vai chover sobre justos e injustos, mas ainda assim tem um coração duro para abrir para o Senhor. Talvez após uma autoanálise, aí pode ser o seu caso, essa seja a sua situação hoje. E você esteja aí se fazendo a mesma pergunta que os fariseus fizeram a Jesus. Exatamente no versículo seguinte, por causa dessa fala de Jesus. Eles disseram, será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Você já parou para pensar que talvez essa possa ser a sua pergunta? Depois de você ouvir tudo isso, você pensar assim, olhando para dentro de mim, será que eu sou cego? Eu faço parte do grupo que não está vendo? A minha visão está embaçada?
Então é hora de você começar a orar mais, pensar mais, refletir sobre isso, falar com Deus, buscar orientações, ler a palavra de Deus. Você precisa entender que a pessoa sem Deus está em trevas. As filosofias humanas, por mais extraordinárias, por mais esplêndidas que elas sejam, elas não conseguem iluminar o caminho do ser humano rumo à felicidade eterna. Interessante pensar sobre isso, porque talvez você não pensou assim, mas você já percebeu que a mesma simples mensagem do Evangelho tocou o coração daquela pessoa mais simples, com o menor nível cultural ou de estudo, talvez a pessoa mais pobre, a pessoa mais humilde, talvez um analfabeto. A luz, a iluminação do Evangelho abriu a mente dessa pessoa, na mesma forma que abriu a mente e iluminou o caminho de alguém extremamente culto, inteligente, estudado, bem-sucedido. O mesmo Evangelho, a mesma palavra, o mesmo Jesus, a mesma iluminação alcança o coração de todos. Não é maravilhoso isso? Você já viveu a experiência de poder falar de Jesus a uma pessoa super simples? Muitos já viveram, eu sei, eu também já vivi, de conversar com pessoas muito simples e expor o Evangelho a essas pessoas e elas ficarem maravilhadas com a verdade do Evangelho e fazerem as perguntas dentro do seu entendimento e você poder compartilhar a palavra de Deus com elas. Na mesma medida que eu e talvez você já teve a oportunidade de conversar com pessoas muito cultas e falar sobre Jesus e o Evangelho, e elas fazerem perguntas às vezes muito difíceis para você, mas dentro do conhecimento delas, por quê? Porque o Evangelho está entrando, está abrindo a visão delas, até que um momento elas vão dizer o seguinte: Jesus é tudo que eu preciso. E aí aquele bem simples e humilde vai dizer: Jesus é tudo que eu preciso. E aquele bem culto e bem sucedido vai dizer: Jesus é tudo que eu preciso. Não é maravilhoso a gente pensar nisso? A luz do mundo é Jesus. A religião não pode reconciliar o homem com Deus, não pode. Nenhum ritual, nenhuma experiência mística, nenhuma emoção pode acender dentro de nós a luz da presença salvadora de Jesus. Agora veja, uma mulher pega em adultério, um cego de nascença e Jesus, a luz do mundo. Essa é a nossa história de hoje. Então, de que forma a conexão dessas três situações e pessoas dizem algo a nós? Eu vou mostrar para você, eu coloquei aí na tela para você guardar. Da seguinte maneira: em meio ao seu mais grave e vergonhoso pecado, como foi o caso da mulher adúltera, e em meio a uma vida sem propósito e sem qualquer perspectiva de sucesso, como foi o caso do cego de nascença, está Jesus, a luz do mundo, movendo, agindo, transformando e iluminando mentes e corações com o seu perdão e a sua compaixão pelo pecador perdido. Amém? Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, Jesus é muito mais do que você pensa, muito mais. Eu queria que você saísse daqui nessa noite pensando que Jesus não é tudo. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a salvação do perdido. Jesus dissipa as mais densas trevas. Jesus transforma vidas, ilumina nossa mente e nosso coração. Jesus abre novos caminhos, novas possibilidades, novas perspectivas, dá sentido e propósito à nossa vida, nos coloca em lugar de honra e de dignidade. Então, no meio do mundo de trevas, de escuridão, Jesus é a única esperança para o perdido. Porque de que adianta você alcançar tudo nesse mundo, mas não alcançar a luz de Jesus Cristo? Não adianta nada. A sua compaixão, a compaixão de Jesus é inigualável. A luz do Senhor pode iluminar os corações e mente de todas as pessoas. E por fim, Ele pode trazer vida para todos aqueles que se achegarem a Ele. Eu quero terminar essa mensagem com o texto de Efésios capítulo 1, versículo 18, que diz: eu peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Amém?
Vamos ficar em pé, nós vamos adorar ao Senhor nesse momento. Vamos celebrar o nome de Jesus, a luz do mundo, como cantamos na canção anterior. E que você possa buscar essa luz, que ela possa gerar transformação em seu coração e em seu viver. Que você mude o seu pensamento a respeito de quem Jesus é. Jesus é muito, mas muito mais do que você pensa. Jesus é a nossa salvação, é a nossa esperança. Jesus é a luz desse mundo, Jesus é o guia. Então eu peço a você que, enquanto cantamos, use esse tempo para dedicar a sua adoração ao Senhor.